Quarta-feira, 4 de fevereiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Novos bombardeios israelenses na faixa de Gaza deixaram 21 pessoas mortas. Acidente na rodovia Mogi-Bertioga. Chuvas causam alagamentos no Alto Tietê. Tem Dr. Bactéria que vai tirar suas dúvidas de saúde. E seu modo economia com Marcos Vinícius. Está no ar o seu jornal. Historiadores e analistas acusam o governo Trump de tentar reescrever a história dos Estados Unidos após uma declaração polêmica sobre a guerra mexicano-americana. O comunicado da Casa Branca classificou o conflito como uma vitória lendária, ignorando o papel da escravidão e o deslocamento de povos indígenas. A declaração traçou paralelos entre a vitória de 178 anos atrás e as atuais políticas agressivas de Trump na América Latina, como a defesa da fronteira sul. Especialistas afirmam que o texto utiliza uma visão imperialista para justificar intervenções modernas em países como México e Venezuela. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ironizou o comunicado e reforçou a necessidade de defender a soberania do seu país. A tensão ocorre em um momento onde o governo americano vem pressionando o vizinho do Sul e até sugerindo ações militares contra cartéis. O governo Trump também determinou a revisão de conteúdos históricos em museus e sites oficiais, removendo referências que considera indesejáveis. Para os acadêmicos, essa estratégia busca pagar décadas de pesquisa sobre os aspectos mais sombrios da expansão americana pelo continente. Bom, vamos mudar de assunto, mas vamos falar ainda de assunto internacional. Marius Borg Høiby, filho da princesa herdeira da Noruega, chorou durante seu depoimento nesta quarta ao justificar seus crimes pela necessidade de reconhecimento. O jovem de 29 anos enfrenta 38 acusações, incluindo estupro e violência doméstica. A defesa alega que Marius foi exposto à imprensa desde os 3 anos e que isso gerou uma vida de excessos com álcool e drogas. Embora tenha se declarado inocente das acusações mais graves, ele admitiu crimes como direção perigosa e comportamento sexual ofensivo. A promotoria revelou que existem vídeos das agressões no celular do réu, mas ele nega que as imagens comprovem estupro. O julgamento, que deve durar até março, está abalando a popularidade da monarquia norueguesa, que já enfrenta críticas por outros escândalos recentes. O príncipe herdeiro, Haakon, afirmou que a família não vai comparecer às audiências, mas reiterou que o enteado será tratado como qualquer outro cidadão perante a lei. Se for condenado pelas acusações mais graves, o membro da família real pode pegar vários anos de prisão em regime fechado. Que coisa, hein, gente? Bom, novos bombardeios israelenses na faixa de Gaza deixaram 21 pessoas mortas nessa quarta, incluindo 4 crianças. O ataque atingiu a cidade de Gaza e Khan Younis, ocorrendo logo após um reservista israelense ser gravemente ferido por um atirador palestino. A tensão provocou o fechamento da passagem de fronteira de Rafah apenas 2 dias após sua reabertura limitada. Pacientes que aguardavam em ambulâncias para receber tratamento no Egito foram informados de que as evacuações foram adiadas por falta de coordenação entre as agências. A reabertura da fronteira era uma das peças-chave do plano de paz do presidente Donald Trump, que tenta consolidar o cessar-fogo na região. No entanto, a violência diária tem marcado esta fase para as negociações que ainda discutem a retirada das tropas e o futuro governo do enclave. O governo de Israel alega que a passagem continua aberta, mas depende de dados da Organização Mundial da Saúde para autorizar novas saídas. Enquanto o impasse diplomático segue, a crise humanitária se agrava com a interrupção da única rota de escape para os feridos mais graves. Feliz vai ser assim quando eu não precisar dar esse tipo de notícia aqui no seu jornal, nem outro jornal ali noticiar, né? Vamos ver, a gente vai atualizando vocês sempre. E a empresária Amanda Vasconcelos, esposa do cantor Henrique, foi solta nesta terça após pagar fiança e passar por audiência na Justiça da Flórida. Eu falei dela já aqui no jornal. Ela havia sido presa em Orlando após ignorar uma ordem de parada e dirigir até sua residência, alegando não ter percebido a abordagem.
De acordo com o relatório policial, Amanda foi flagrada trafegando entre duas faixas com a seta ligada para o lado oposto da manobra. Além da fuga, considerada crime grave de terceiro grau, ela responde por não possuir habilitação da Flórida, exigência para quem mantém residência fixa no estado. A justiça fixou uma fiança de $500 e determinou a liberação sob termo de compromisso, o chamado ROR. Amanda, que é filha do comandante-geral da PM de Tocantins, assinou um documento se comprometendo a notificar qualquer mudança de endereço e comparecer aos próximos atos do processo. A defesa da empresária deve trabalhar com a versão de que não houve intenção de iludir a polícia, enquanto o Tribunal do Condado de Orange segue com o trâmite legal. Caso descumpra as medidas restritivas ou não se apresente à justiça, um novo mandado de prisão poderá ser expedido imediatamente. Vamos vir para o nosso país agora? Olha, o Ministério Público Militar apresentou ao Superior Tribunal Militar um pedido formal para a expulsão de Bolsonaro das Forças Armadas. Que coisa, hein? A representação busca a perda do posto e da patente de capitão reformado, alegando descaso com os preceitos éticos e a dignidade do oficialato. O pedido é um desdobramento da condenação de 27 anos de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal no caso da trama golpista. O Procurador-Geral da Justiça Militar listou 8 condutas que violam o Estatuto dos Militares, incluindo ataques a outros poderes e uso da estrutura do Estado para fins inconstitucionais. A ação será relatada pelo ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, indicado ao cargo pelo ex-presidente Michel Temer. Gente do céu, essa é a primeira vez na história que o STM discutirá a expulsão de um oficial por crimes contra a democracia e tentativa de golpe de Estado. Pela Constituição, um oficial condenado a mais de 2 anos de prisão com decisão definitiva deve ser submetido a esse julgamento de indignidade. Caso o tribunal acate o pedido, Bolsonaro perde o direito ao uso da patente e das prerrogativas militares, embora seja um capitão reformado do Exército. Vamos ver o que vai dar, né? Será que ele vai perder também algum benefício, alguma coisa? Olha, nossa, o Bolsonaro está sofrendo aí bastante, viu? Agora vamos vir aqui para a região do Alto Tietê. Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta na rodovia Mogi-Bertioga no início da tarde dessa terça. A colisão ocorreu no quilômetro 66 no sentido Mogi e provocou a interdição total da pista por quase 2 horas. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no local para retirar 2 vítimas que ficaram presas nas ferragens. Um dos homens socorridos não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era transportado para o Hospital Luzia de Pinho Melo. A concessionária Novo Litoral precisou operar o trecho no sistema pare-siga até que os veículos fossem removidos e a pista liberada por volta das 3 da tarde. Uma segunda vítima foi socorrida pelo SAMU e segue sob cuidados médicos, mas o estado de saúde ainda não foi divulgado até o fechamento dessa edição. Durante o bloqueio, o fluxo de veículos foi desviado pelo acostamento, o que gerou lentidão no acesso entre o litoral e o Alto Tietê. A Polícia Militar Rodoviária reforça o alerta para o respeito aos limites de velocidade na serra, especialmente em trechos com curvas acentuadas. Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada dessa quarta após ameaçar a própria irmã no Jardim Brasil, em Suzano. Durante a ocorrência, os agentes localizaram uma espingarda e diversas munições escondidas na residência do suspeito. A polícia foi acionada por volta da meia-noite da estrada Piratininga, onde a vítima relatou que o irmão costuma ficar agressivo sempre que ingere bebida alcoólica. Segundo testemunhos, o homem chegou a portar uma faca durante a discussão e foi retirada por familiares antes da chegada dos militares. Temendo pela segurança da família, os parentes denunciaram que o acusado guardava uma arma de fogo em casa. Após autorizar a entrada dos policiais, os agentes encontraram uma espingarda calibre 32 e 15 munições em cima de um guarda-roupa. Nossa, ó. O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e permaneceu preso. O armamento e as munições foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia técnica. Vamos falar agora de uma mulher de 45 anos que foi presa em flagrante, suspeita de matar o marido afogado num córrego na noite de segunda em Salesópolis. O crime ocorreu em uma residência às margens da rodovia Mogi-Salesópolis após uma suposta briga entre o casal. A suspeita relatou à polícia que foi perseguida pelo marido com uma faca que, durante a luta corporal no córrego,
conseguiu imobilizar e afogá-lo. No entanto, a perícia não localizou a arma branca mencionada e notou que a casa não apresentava nenhum sinal de violência. Vizinhos acionaram as autoridades após serem alertados por um homem desconhecido sobre a morte do morador. O corpo da vítima apresentava uma lesão discreta no pescoço e forte odor etílico, que levou a polícia a solicitar exames para confirmar se a morte foi por afogamento ou esganadura. A mulher segue presa e o caso foi registrado na delegacia de Salesópolis, que aguarda os laudos necroscópicos e toxicológicos para esclarecer a dinâmica aí desse homicídio. As investigações também buscam identificar a testemunha que teria avisado os vizinhos sobre o ocorrido. E no próximo bloco tem um novo apagão em São Paulo que deixou mais de 30 mil imóveis sem energia. E mais, chuvas fortes do Alto Tietê voltam a causar alagamento, gente. Fique aí que já seu Jornal da Rede está de volta com muita notícia para vocês. Salve galera, eu sou o delegado da Cunha. Todos os dias você me encontra por aqui a partir das 19 horas no programa que vai mostrar os melhores casos, perseguições e prisões. O dia a dia de quem protege vocês. Não perca Pra Cima Deles com o delegado da Cunha. Aqui na rede Alto Tietê, no canal 527 da Claro. Pra Cima Deles. E teve um novo apagão aí na região de São Paulo que deixou mais de 30 mil imóveis sem energia, gente. Olha, a falha atingiu bairros como Consolação, Higienópolis e Bela Vista, obrigando comerciantes e moradores a utilizarem geradores espalhados pelas calçadas. A concessionária Enel informou que o problema ocorreu num trecho da rede subterrânea, o que torna a identificação e o conserto mais complexos. Um laboratório móvel foi enviado para localizar o ponto exato da falha, enquanto as equipes trabalhavam ali de forma ininterrupta para normalizar o serviço. A falta de luz foi registrada por volta do meio-dia e se estendeu durante toda a noite, afetando mais de 35 mil clientes no pico da ocorrência. Entre os pontos mais críticos estão os imóveis do entorno das avenidas 9 de Julho e Higienópolis. A empresa reforçou que a rede subterrânea exige procedimentos específicos para a reconfiguração do sistema, o que justifica a demora no restabelecimento completo. Enquanto isso, a população segue enfrentando aí os transtornos e os comerciantes relatam prejuízos pela falta de refrigeração e iluminação. A repetição de falhas na rede subterrânea da capital tem sido alvo de críticas de moradores e autoridades, que cobram maior investimento e modernização em prevenção ali por parte da concessionária. Ainda não há uma previsão exata para que todos os clientes tenham fornecimento totalmente normalizado. Essa parte subterrânea, né, usar esse novo jeito aí subterrâneo, em vez de ter a fiação exposta, é muito bom, mas na hora do conserto tem que ser bem minucioso, né? Porque senão fica mais complexo realmente. Agora vamos falar de um forte temporal que atingiu o Alto Tietê entre a tarde e a noite da terça-feira, provocando alagamentos, interdições de vias e invasão de água em residências em Mogi das Cruzes e Poá. Em Mogi, o distrito César de Souza voltou a ser um dos pontos mais críticos, com a Avenida Richelle José Marcato completamente intransitável. Eu tenho falado muito o nome dessa rua aqui para vocês, né? A força da água foi tão grande que uma tampa do bueiro se rompeu na mesma avenida, obrigando a prefeitura a interditar o trânsito no sentido bairro para reparos emergenciais. Além disso, o transbordamento de um córrego na Vila São Paulo atingiu uma estação elevatória do SEMAI em apenas 10 minutos de chuva. Na área central de Mogi, passageiros da CPTM flagraram o acúmulo da água nas calhas da estação Estudantes, onde as goteiras eram tão intensas que parecia chover mais dentro da plataforma do que do lado de fora.
A companhia informou que equipes de limpeza e manutenção já trabalham ali no local para normalizar a situação. Já na cidade de Poá, o Jardim Nova Poá registrou enchentes que invadiram diversas residências, causando prejuízos aos moradores. A Defesa Civil de Mogi segue monitorando bairros como Jundiapeba, Sabaúna e Vila Oliveira, através da Operação Verão, embora não haja registro de vítimas ou desabrigados até o momento. Nas últimas 24 horas, o acúmulo da chuva chegou aos 41 milímetros e o alerta da Defesa Civil do Estado continua severo para toda a região. A orientação para os motoristas é evitar a Praça do Trator e outros trechos já conhecidos pelo histórico de enchentes durante novas precipitações. Já que a gente está falando de chuva, vamos falar de previsão do tempo. Hoje o dia amanheceu nublado com tempo fresco. À tarde as temperaturas se elevaram e tivemos chuva por toda a região. Vamos ver como fica o clima para amanhã. Na região, o tempo permanece com o céu nublado e o tempo relativamente fresco. À tarde, a previsão é de chuva fraca. Em Guarulhos, a mínima é de 19 graus e máxima de 27. Já em Suzano, a mínima de 19 com máxima de 26 graus. Você gosta de fazer sua fezinha ali semanal? Gosta de jogar naqueles cassinos online? Marcos Vinícius te traz diversas dicas e fala sobre os riscos para quem faz isso com certa frequência. Marcos Vinícius, essa frequência pode ser uma dependência, hein? Conta pra gente. O Marcos Vinícius já está aqui no seu Jornal da Rede, então está no ar o Modo Economia, né, Marcos? Um prazer mais uma vez. Olha, eu vou falar uma palavra para saber se o pessoal aí de casa conhece. Ludopatia. Vocês sabem o que é? Hoje o Marcos Vinícius vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ou o que pode levar a isso, né? Que é aquele, quando a pessoa já não consegue se controlar com os jogos, e jogos em geral, né? Hoje a OMS ela já caracteriza isso como uma doença, que é esse vício em apostas, vício em jogo, que aí ele sai de um ponto que ele parece que é algo esporádico, que é uma brincadeira. Sim. Ele começa a dar sinais de que isso está virando uma doença, um vício compulsivo mesmo. Tem o pessoal que de final de semana faz a sua famosa fezinha, né? Hoje em dia você nem precisa ir na casa lotérica, dá para você fazer direto no aplicativo. Então, assim, tem se falado muito desse vício nos jogos digitais. Por quê? Antes dos jogos, você se reunia ou tinha que ir até algum local. Hoje está na palma da mão. Então, dá muito mais acesso. Aí junta esse acesso com o marketing agressivo das casas de apostas, onde as pessoas começam a perder a mão. Começa a querer apostar e perde, quer recuperar e começa a querer fazer isso com frequência, começa a mexer no financeiro e não percebe. Então, aí o pessoal de casa chega para você e fala, Marcos Vinícius, mas eu nem tenho jogo do tigrinho, essas bets, eu nem tenho. Eu só todo dia aposto na lotérica, eu preciso fazer isso aqui e eu gasto uns 60, 70 reais por dia. Então, assim, mesmo você que não tem esses aplicativos de casa de apostas, de tigrinho, né, desses jogos, qualquer jogo que você tá ali todo dia, às vezes precisa gastar, vou gastar 10 reais a mais. Ou tem aqueles aplicativos daqueles jogos bobinhos, que você começa a gastar também todo dia. Vou comprar um baú, vou comprar alguma coisa. Melhorando a performance no jogo, Isso. Né? Quando isso começa a ficar em excesso e eu não me vejo, nossa, eu preciso fazer, a pessoa tem que prestar atenção, né? Sim, igual você deu o exemplo, né? Você vai gastando um pouquinho por dia, você não vê. Quando você multiplica aí por 20 dias, você já vai ver que dá um valor bem alto. Já vi casos de pessoas que apostam 500 reais por dia. Nossa. Então, é muita coisa. E aí, o que começa a caracterizar para pontos de atenção? É se você ficar muito irritado, frustrado por não conseguir apostar. Você está querendo sempre aumentar o valor da aposta por conta do retorno. Uhum. E quando você já começa a mexer nas contas, mexer no salário por estar gastando demais em aposta. Tem relatos que mostram, por exemplo, o jogo do tigrinho, que a gente está falando da facilidade, de pessoas gastarem literalmente o salário integral em horas sem perceber, porque fica naquele looping de tentar recuperar. A gente teve até assim,
esse problema aí do pessoal gastando Bolsa Família, essas coisas, né? O cartão do governo, aí conseguiram bloquear, né? Da pessoa não conseguir gastar. Mas, assim, tem o pessoal que tem um salário e não é só o jogo do tigrinho. Todos os jogos e jogos que o pessoal pede para comprar alguma coisa para melhorar a performance. Ah, eu tenho esse jogo, eu vou abrir esse baú, agora eu vou abrir esse outro. Então, Marcos, tudo que a pessoa começa a ver que ela precisa gastar, ou o humor muda, caso ela não fazer, não jogar, tudo, é o momento que ela precisa prestar atenção. Começar a prestar atenção, porque se está realmente sentindo falta de apostar, está tendo essa irritabilidade, tem um estresse a mais, está querendo realmente, como eu falei, ficar tentando aumentar a aposta para aumentar o retorno, já são pontos de atenção. Se você está escondendo do seu cônjuge, por exemplo, que você gastou o dinheiro da conta nisso, também já é mais um ponto de atenção. Já que você falou de cônjuge, esconder as contas, tudo, se a pessoa não se atentar a essa mudança e quem está junto, né, às vezes o marido, a esposa, um filho, começa a perceber essa mudança e que está gastando a mais, a pessoa também pode chegar e falar assim, olha, está na hora de você parar, né? O ideal é que ela chegue e converse e alinhe as coisas para entender o porquê que está passando de um certo ponto ali. Isso porque se começa a afetar o financeiro, começa a afetar a relação, e a gente sabe que um dos grandes motivos também de divórcio é essa questão financeira. Então, começa a ser um efeito em cadeia negativo, né? Então, tem que lembrar que dinheiro fácil é o que a gente ganha trabalhando, não querer ganhar rápido. E é um ponto que você falou, tem muitos locais que no começo você ganha, né? Começa a colocar, nossa, ganhei 10 mil, ganhei 2 mil, ganhei... E depois aí vai diminuindo assim, aí você quer voltar a ganhar aquilo, né? E aí você vai perdendo dinheiro e apostando cada vez mais para ver se recupera, né? Você fica tentando recuperar isso, e aí vira esse loop onde você começa a perder a mão. Então, para o pessoal entender o porquê que a gente quis colocar, só para ressaltar a importância disso, em 2017 movimentou apostas 6 bilhões. Em 2022 já movimentou mais de 50 bilhões. E pela média está crescendo quase 40% ano a ano de novos apostadores e desse valor movimentado. Então, como esse marketing é muito agressivo, onde ele, igual você falou, ele deixa você ganhar para parecer que é fácil, ele vai te jogando dopamina para que você, tô legal, tô gostando. E se você não parar, não tiver alguém realmente para olhar junto com você, fica fácil ali perder a mão. Então, assim, toma cuidado e observa até onde que realmente é a brincadeira, é o do final de semana, é um dinheiro que não vai fazer falta. É a fezinha. É a fezinha, que você apostou no seu time, ou quanto que está começando a exceder o que é um limite saudável aí. E, assim, admitir que você tem esse problema é o primeiro passo, que é uma doença, né? E procurar ajuda profissional, né? Não à toa, eu falei desses dados aqui do Brasil, mas se for olhar para o mundo também, crescendo muito. Então, para a OMS realmente identificar isso como uma doença, porque realmente tem muitos casos e realmente isso só está se agravando. Isso mesmo. Olha, a gente veio com esse tema porque nós vemos essa crescente, né? É preocupante, é um dinheiro que estaria na economia, que estaria no seu bolso e está saindo e está indo só para essas casas de apostas, para esses jogos. Deixa para o final de semana, tudo, começou a perceber, antes que vire um vício, se policie. Eu só vou apostar toda sexta e pronto. E estabelecer um limite, né? Sim, e o nosso intuito aqui é sempre trazer a visão dos prós e dos contras de algumas ações, de algumas situações, para que você desfrute mais do seu dinheiro. Eu falei que é o dinheiro mais fácil da gente ganhar, é o mais fácil. A gente sabe o quanto que também é difícil, que a gente trabalha, que é cansativo, então a gente tem que valorizar esse dinheiro. Então, essa é a nossa ideia aqui com os temas que a gente traz. Isso. Semana que vem a gente está com outro tema, às vezes uns temas mais light, né? Sim. Outras vezes uns mais sérios aí para o pessoal aí de casa, mas vale a pena, né? Com certeza. Até o próximo Modo Economia com Marcos Vinícius. E no próximo bloco, cursos livres do Conservatório Municipal de Guarulhos. E mais, Prefeitura de Poá anuncia um novo viaduto para a cidade. Fica aí que rapidinho já eu tô de volta. Atenção, empreendedores!
empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. E tem inscrição aberta por Conservatório de Artes em Guarulhos, gente. Olha, são para mais de 20 cursos livres e grupos musicais gratuitos. As oportunidades atendem desde crianças até 7 anos, até adultos em projetos que vão do samba e seresta ao erudito e jazz. Interessados têm até o dia 20 de fevereiro para preencher o formulário de inscrição pela internet. O processo seletivo envolve uma entrevista com os coordenadores para avaliar o nível de conhecimento dos candidatos. Dentre as opções disponíveis estão cursos de iniciação musical, técnica vocal, além de vagas para integrar a banda sinfônica e a Big Band da instituição. Muitos projetos exigem que o aluno já possua ali um instrumento próprio e tenha noções básicas ou intermediárias de leitura musical. As aulas estão previstas para começar em março e serão realizadas na sede do Conservatório, localizada na Rua IP, no centro de Guarulhos. Além das aulas teóricas e práticas, o objetivo é que os talentos locais ocupem ali os espaços culturais da cidade com apresentações frequentes. A lista completa de projetos e os pré-requisitos para cada um podem ser consultados no site oficial da Prefeitura. Essa é uma das maiores grades de ensino musical gratuito e a região busca ali formar novos artistas e grupos de diferentes gêneros. E policiais militares da 1ª Companhia do 32º Batalhão participaram de uma campanha de doação de sangue nesta semana na cidade de Suzano. A iniciativa busca reforçar os estoques do hemocentro da cidade, que atualmente estão em nível crítico. Os agentes se voluntariaram após um pedido da própria entidade, que prevê uma queda no número de doadores com a proximidade do feriado de carnaval. Sempre em feriados e férias, gente, o hemocentro sente ali muita necessidade, fica com estoque bem baixo. A ação também serve como incentivo para que outros moradores da região procurem o posto de coleta e ajudem a salvar vidas. Para ser um doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado e descansado. Vale lembrar que não há restrição para quem tem tatuagem, mas mulheres grávidas ou que estejam amamentando não podem participar. O Hemocentro de Suzano fica na Avenida Antônio Marques Figueira, ao lado do Hospital Maternidade. O acesso ao estacionamento é pela Rua Felisberto Filho, no número 342. As doações podem ser agendadas pelo 4752-9999. O atendimento é essencial para garantir que os hospitais da nossa região tenham insumos para atender casos de emergência e cirurgias. Gente, importante lembrar que quem tem tatuagem pode doar, porém tem um tempo certo, tanto para micropigmentação como para tatuagem, mas se você ligando, eles informam direitinho todos o que você precisa, o que pode, o que não pode para doação. Liga, faz a sua parte, você pode salvar até 4 vidas, uma bolsa de sangue salva até 4 vidas, gente. E a Prefeitura de Suzano abriu o período de recadastramento para os alunos do projeto Oficina Corporal, que oferece atividades físicas gratuitas na Arena Suzano. O procedimento é obrigatório para quem já participa e segue até o dia 13 de fevereiro, sempre no período da manhã. Para quem ainda não faz parte do projeto e deseja ingressar, as novas matrículas serão realizadas na última semana do mês, entre os dias 23 e 27 de fevereiro. Os interessados devem apresentar documento com foto, comprovante de endereço, 2 fotos 3x4 e atestado médico, caso possuam alguma condição de saúde.
O projeto oferece uma programação variada que inclui pilates solo, circuito funcional, alongamento e treinos de alta intensidade. Uma das novidades para esse ano são as aulas no período noturno, às segundas e quartas, ampliando o acesso para quem trabalha durante o dia. Que legal, né? As atividades são realizadas dentro do Parque Municipal Max Pfeffer e têm início previsto para o dia 2 de março. A orientação é que os alunos compareçam com roupas esportivas, tênis e levem sua própria garrafinha de água para as aulas, que têm duração de 45 minutos. Além da modalidade de academia, o projeto também conta com um grupo de caminhada e corrida, sempre com acompanhamento de profissionais de educação física. A oficina corporal visa promover a saúde e o bem-estar da população suzanense de forma acessível. Vamos falar de Poá? Olha, o prefeito da cidade, Saulo Souza, abriu os trabalhos do Legislativo nesta terça com o anúncio de um novo viaduto da entrada ali da cidade. A obra será construída sobre o pontilhão da Avenida Fernando Rossi como uma solução definitiva para o alagamento que trava ali o acesso ao município em dias de chuva. Durante a primeira sessão ordinária, o chefe do Executivo explicou que o projeto já está em elaboração pela Secretaria de Obras. Segundo o prefeito, as fortes chuvas recentes mostraram que o sistema de bombas não é mais suficiente devido ao nível do córrego Itaim, tornando a obra estruturante uma prioridade. Além do viaduto, Saulo Souza destacou o projeto do complexo viário do Alto Tietê, que prevê novas alças de acesso ao trecho leste do Rodoanel. O plano de governo para esse ano também inclui a retomada de obras paradas, como o Centro Educacional Santa Luzia, e também a entrega de uma policlínica de especialidades em Calmon Viana. O prefeito reforçou a importância da harmonia com os 13 vereadores da casa para garantir ali o avanço de projetos nas áreas de saúde, segurança e educação. Entre as metas para o primeiro semestre estão a entrega do Centro da Melhor Idade e o início das atividades de uma clínica voltada ao atendimento de pessoas com autismo. Ao fazer um balanço do primeiro ano de gestão, o prefeito citou a reorganização da máquina pública e a criação da Unidade de Saúde da Mulher. A expectativa para 2026 é um ano voltado ali para grandes entregas e modernização da infraestrutura urbana de Poá. Olha, gente, que inusitado! Um jabuti acabou surpreendendo o suspeito de roubo durante um tiroteio no bairro do Morumbi, em São Paulo, nesta terça. O homem foi baleado após tentar assaltar um policial militar à paisana que estava em uma moto. O caso aconteceu quando 2 criminosos abordaram o policial, que reagiu. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos tentou se esconder no jardim de uma residência e acabou se assustando com o animal que estava no local, o que facilitou a sua localização pelas equipes de segurança. O criminoso baleado foi socorrido e encaminhado ao hospital sob escolta policial, enquanto o segundo envolvido conseguiu fugir. O policial militar não ficou ferido na ação e a arma utilizada pelos assaltantes foi apreendida para a perícia. O jabuti, que não foi atingido pelos disparos, virou o personagem inusitado da ocorrência. Essa ocorrência acabou assustando aí os moradores da região. O caso foi registrado no distrito policial da área, que agora trabalha para identificar o comparsa que escapou durante a confusão. Que coisa, hein? O jabutizinho fez sua parte ali para ajudar. Agora eu vou falar ali do Dr. Bactéria. Bateu aquela preguiça de lavar a louça da janta? Dr. Bactéria vai te falar o porquê não se deve deixar para lavar no outro dia. Dr. Bactéria, conta pro pessoal aí de casa que costuma deixar a louça ali. Ah não, depois eu lavo. Conta se pode ou não pode. Olá pessoal, imagina essa situação, você já deve ter visto, tá? Você foi jantar tarde, ou jantou, né? E ficou conversando com amigos, tinha amigos, esse negócio. De repente você pegou toda aquela louça suja e colocou na pia, né? Teus amigos demoraram para ir embora. Ou tinha um filme legal, né? Joguinho de futebol, né? Namorar um pouquinho, fica alguma coisa que aconteceu que você não lavou na hora, né? A máquina de lavar louça de repente quebrou, você que não queria utilizar, aí o que você fala? Vou deixar para lavar no dia seguinte, né? Pega toda a louça suja, coloca tudo na pia e fala, amanhã eu lavo. Já aconteceu isso? Certeza, gente, com certeza, todo mundo já teve essa alternativa, né? Aí você vai dormir, no dia seguinte você acorda, vê toda aquela louça suja, aí você vai lá e lava, né? O que você não sabe
é o que pode ter acontecido do instante que você colocou na pia até o momento que você vai lavar. Né? Você pode não estar vendo, né? Mas bactérias vão ver, baratas vão ver, formigas vão ver, moscas vão ver, e todas elas são o quê? Vetores de micro-organismos, vetores de germes, que aí não vão ficar só naquela comida da tua louça não, né? Elas vão pousar nas frutas, né, que estão lá, né? Muitas vezes a fruta está até um pouco mais amadurecida, vão pousar nos utensílios que você pode ter lavado, vão pousar em pratos, vão pousar em equipamentos, alguns outros alimentos, aquele biscoitinho, aquela bolachinha que se esqueceu, a embalagem aberta, vão pousar, né? E tudo isso daqui pode dar início a uma doença alimentar, gente, uma intoxicação alimentar. O pior que essas pragas aqui, moscas, né? Formigas, baratas, nunca estão sozinhos. A mosca pode até estar sozinha, né? Mas elas, o que elas fazem? Elas chamam os parentes e as amiguinhas. Gente, vamos jantar na casa dessa nossa amiga aqui. Vem todas para jantar. Aí elas jantam, falam, meu Deus, será que aqui toda noite tem isso? Nessa dúvida elas falam, sabe o que nós vamos fazer? Vamos ficar nessa casa. Vamos por baixo da pia, vamos atrás do azulejo, em algum local que nós vamos fazer o quê? Um ninho. De repente, você vê um monte de barata, um monte de formiga, vê mais moscas que podem aparecer. Você não sabe de onde veio. Muitas vezes aconteceu por causa disso. Então, gente, olha, o que eu gostaria de falar para vocês. Jantou? Ficou louça? Chama quem jantou com você. Vamos lá, vamos lavar essa louça junto. Mas não me deixa resto de alimento na pia, gente. Tá? Dá uma boa lavadinha, dá uma boa higienizada, né? Dá uma lavada. E quem vai fazer? Vai enxugar? Já falei para vocês que um pano desse daqui, se você vai passar o pano, ele pode ter 1 milhão de bactérias a mais do que o tampo de um vaso sanitário do banheiro público. Isso mesmo, hein? 1 milhão de bactérias a mais do que o tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. Imagina você passar esse pano numa louça. Nada disso. Lava, né? Deixe no escorredor de prato. Né? Não vai me colocar um pano por cima, né? Parece ter um cadáver lá embaixo. Não vai fazer isso, não. Deixa secando a temperatura ambiente. Né? Passa uma água na pia. Resto de alimento não pode ficar, senão vai contaminar tudo, vai atrair mais barata. Ou então, se você tiver uma máquina de lavar pratos, coloca na máquina, coloca lá dentro, liga e pode dormir, gente. Pode dormir. Ela vai desligar sozinha. Quando você acordar de manhã, é só você abrir a máquina e guardar os utensílios, guardar os pratos. Ou então pegar nos corredores e guardar os pratos. Tá? Não dê moleza para as pragas. Se você dá moleza para as pragas, ela vai dar moleza para vocês. E depois essa dica especial para os preguiçosos que não gostam de lavar a louça assim que acabam de jantar, de almoçar, enfim. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. A representação desse jornal é cedinho às 7h30 da manhã. Olha, confira lá no nosso portal que tem a TV passando ao vivo, afinal nós somos multiplataforma, e também as notícias que eu falei aqui no jornal. No Instagram tem os bastidores da TV e também muita notícia passando por lá. Até amanhã.